Olá, tudo bem? Tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem com você, minha amiga? Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais uma palavra de edificação, uma palavra de reflexão. Hoje é uma palavra de reflexão, vou estar lendo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, aqui no café, né? O Café com Noronha, que já ficou um ponto de encontro, né, online, meu, seu, dos moradores de Sorocaba, Votorantim, estado de São Paulo, Brasil e vários lugares, vários países aí, aonde a internet tem chegado através da rede do Noronha. Então vamos começar bem o café de hoje, né? Uma palavra que eu tenho certeza que é para a sua edificação, para você refletir, parar, fazer uma introspecção dentro, né? E o ser humano precisa, né? Eu, você, meu amigo, você, minha amiga, deixa eu pôr a xícara aqui, nós precisamos, né? Nós vemos o mundo do jeito que está, as coisas como estão acontecendo, e a gente busca a resposta, o ser humano busca a resposta na ciência, na filosofia, na teologia, em Deus, né? E o meu canal está aí, o meu canal, a minha rede, o café, para tentar trazer algumas respostas dentro da palavra de Deus, dentro do pensamento crítico, dentro das ciências naturais, né? Aquilo que a gente tem visto e observado. Hoje eu vou falar a respeito da vida cotidiana, da nossa vida, né? Eu vou falar sobre o ser humano em si, né? Com pessoa, como alma, né? Como centro. E também falar dos bens materiais que fazem parte da nossa vida. E o texto que eu vou falar, a reflexão que está lá em Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 15, vai falar a respeito disso, de nós como seres humanos, sermos administradores, ou seja, mordomo, né? O mordomo é aquele que cuida, aquele que administra de todos os bens materiais que o ser humano tem. Isso eu falo independente de classe social, porque o ser humano sempre tem alguma coisa, né? Tem uma casa, construiu uma casa, tem um automóvel, tem roupas, tem pertences. Então nós estamos administrando, e nós vamos aprender nessa mensagem de hoje, nessa reflexão, que essas coisas não definem, né? Embora a sociedade, né, a camada social do sistema julga o homem, né? O homem vale quanto pesa, mas perante Deus, num pensamento de vida filosófica, qual a gente vive, procura viver uma qualidade de vida, isso são coisas que a gente deve administrar, não ser. Essas coisas não são, não nos define como ser humano. O tema da minha mensagem hoje: o céu conhece o seu coração. O texto, como eu falei, você vai marcar aí, marque aí para você ler, para você refletir. O livro de Eclesiastes é muito bom. Salomão falando, né? Teve o livro de Provérbios, teve toda a vida de Salomão, que a Bíblia relata. Salomão foi o homem mais rico, né, da face da terra. Então ele conta no livro de Eclesiastes toda a sua experiência. E ele viu, né, diante de tudo que ele teve, né, teve muito mesmo, né, foi, como eu acabei de falar, foi a pessoa mais rica do planeta Terra. Então ele fala, ele nos conta através do Eclesiastes a sua experiência, né, do auge lá em cima até a decadência. E ele viu que é uma realidade. Nesse texto de Eclesiastes 5,15, ele fala assim: como saiu nu do ventre de sua mãe, assim também se irá. Né? O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. Então, todo pertence que você tiver, na idade que você tiver, então você está simplesmente administrando. Essa coisa não pode definir a sua vida. Pense apenas um instante nas coisas que você possui. Pense na casa que você tem, no carro que dirige, no dinheiro que está na poupança. Pense em negócios, em investimentos, nas roupas que gosta de comprar. Pense em tudo isso. E agora me permita lembrá-lo de duas verdades bíblicas. Antes de eu falar essa verdade bíblica, é tão fato isso daí. As pessoas pedem carro. Então, o carro é um dos objetos, né? Uma das coisas que o ser humano adquire mais desejado, né? Tem carro para tudo quanto é gosto, mas o ser humano quer ter carro, dá um jeito de ter carro. Então, o carro, eu falo pelo meu que eu tenho. Então, no começo do ano você paga IPVA, lá pela metade do ano, conforme a placa, final de placa, você vai pagar a licença do seu carro. E, periodicamente, todo ano, eu faço isso todo ano, mesmo andando pouco, baixa a quilometragem, mas é troca de óleo. Se você fizer uma somativa desses valores aí, dependendo um pouco do ano do carro, né? Tem carro que não paga mais IPVA, tem mais de 20 anos, mas os carros semi-novos e os carros novos,
Então, dá um gasto bom, né? Com IPVA, com licença e com a troca de óleo, quando não tem que trocar um pneu durante o ano, uma bateria, fazer uma manutenção periódica, que é bom fazer também. Então, para você que quer ter carro, né? Eu só lembrei, porque esses dias eu fui fazer manutenção, eu troquei uma bucha da parte de baixo ali da roda e também troquei o óleo. Então, eu estava trazendo isso à lembrança, né? As pessoas pedem carro para Deus, pedem tanta coisa, né? Mas carros, eu acho que é um dos objetos mais pedidos, né? Pelos jovens, principalmente. Então, o carro tem tudo isso. Então, você quer um carro, você tem que ter um orçamento anual, né? Para você manter. Eu costumo falar que hoje em dia, né, as facilidades de negócio, cartão de crédito, financiamento, então não é tão impossível a pessoa comprar um carro, ter um carro até zero. Né? Então o que é difícil é manter. Então pense bem, né? Antes de falar com Deus, fazer uma oração, se jogar aí no financiamento, né? Como eles falam, pegar o gibizão. Então você deve pensar a respeito disso, que o carro tem tudo isso, né? Além de você comprar, financiar, começo de ano tem o IPVA, dependendo o final da placa, a licença vai ter durante o ano e troca de óleo. Dá uma pensadinha então. O céu conhece o seu coração. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. Pense apenas um instante nas coisas que você possui. Pense na casa que você tem, no carro que dirige, no dinheiro que está na poupança, nos investimentos, nas roupas, né? O pessoal gosta de comprar roupa, né? Eita, mulherada que o diga, né? Como que é? A Shein, a Shopee, a AliExpress, né? Vamos falar um monte aqui, né? O Mercado Livre, a Amazon. Então, o pessoal gosta de comprar roupas, principalmente a Shein está disparado, né? Pense em tudo isso e agora me permita lembrar de duas verdades bíblicas. O que você tem não é seu, viu? Não é meu, não é seu o que você tem. Pergunte a qualquer médico legista. Ninguém leva nada consigo. Quando o Dr. John Rockefeller, um dos homens mais ricos da história, morreu, perguntaram ao seu contador: quanto John deixou? A resposta do contador, sabe qual foi? Tudo. Como o texto de Eclesiastes, como Salomão escreveu aqui, inspirado pelo Espírito Santo, no homem veio e no homem vai voltar. Não vai levar casa, não vai levar carro, não vai levar conta que tem na poupança, não vai levar empreendimentos, né, negócios, empresa. O homem vai voltar como ele veio a esse planeta. É como o caso do John Rockefeller, né, um dos homens mais ricos, né, o contador falou quanto que ele deixou, perguntaram para o contador, aí o contador falou tudo. Essas coisas não são suas. E ainda tem uma coisa que você precisa saber: elas não são você. Então, seu carro não é você, sua casa não é você, seu negócio não é você. O que você é não tem relação alguma com as roupas que usa ou com o carro que dirige. Jesus disse: a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens materiais. Lucas capítulo 12, versículo 15. Deus falou então que a vida do homem não consiste nos bens materiais. Claro, o ser humano se orgulha de tanta coisa. Eu acabei de falar de carro aqui, né? A gente vê principalmente esses jogadores de futebol que ganham milhões de dólares. Lamborghini, McLaren, Ferrari. Esses carros que a gente almeja aí, que é assim, o Toyota novo, né? Esses carros aí que pra gente, né, já é um carrão. Para esses caras que tem carro de 1 milhão, 1,5 milhão, aí é carro popular. Então, essas coisas não são suas. E ainda tem uma coisa que você precisa saber: elas não são você. O que você é não tem relação alguma com as roupas que usa ou com o carro que dirige. Jesus disse: a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Lucas capítulo 12, versículo 15. O céu não conhece da mesma forma que você é conhecido aqui. O sujeito que usa aquele terno bonito, a mulher que possui aquela casa imensa ou a criança com a bicicleta nova. O céu conhece somente seu coração. A palavra de Deus, ela não define o coração como a medicina define, né? Esse órgão aqui do lado esquerdo, que é uma bomba de sangue que bate sem parar, né? E que mantém o ser humano vivo. A Bíblia, quando fala em coração, fala do ser, da personalidade, do total do ser humano. O próprio Salomão falou que é para a gente guardar o nosso coração, porque o nosso coração dele procede às saídas da vida.
Então nós somos conhecidos por Deus pela pessoa, pela personalidade, pelo caráter, pelo ser humano que somos. E que somos seres humanos, às vezes, que vêm de família desordenada, problemática, mas aqueles que têm o conhecimento de Deus, né, de Jesus, da palavra de Deus, deve procurar melhorar como ser humano nessa terra, né? A Bíblia fala que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo começa a fazer novo, novo pensar, nova filosofia, andar nos pensamentos, naquilo, né, que Cristo deixou escrito, pregou e nos ensinou a respeito de viver bem como ser humano em sociedade e de estar caminhando para o céu, como cidadão do céu, né? Nós estamos temporariamente nesse corpo aqui, vivendo aqui, mas sabemos que temos a esperança de vida eterna, né? O próprio Cristo, ele não só pregou, ensinou, falou que ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. A palavra de Deus nos ensina a respeito da vida eterna, é para lá que estamos caminhando. Então, nessa trajetória de vida que temos no planeta, como família inserida, homem, mulher, igreja, as pessoas, seres humanos, então nós devemos tomar ciência disso, porque o ser humano se orgulha de tanta coisa, né? Tem gente, às vezes, por causa de um pingente que vale mais, vale algo, ele se acha melhor que o ser humano. E Jesus deixou bem claro ali em Lucas que o homem ele não é medido pelos bens materiais, ele é medido diante de Deus pelo ser humano que ele procura ser, pela pessoa, né? Pelas atitudes coerente, consistente, né? Daquilo que a gente aprende, da metodologia, da filosofia, da visão de mundo que nós temos, que nós trazemos para nossas vidas através dos ensinos de Cristo, dos apóstolos, e que procuramos praticar, né? O cristão, ele é cristão não porque ele vai para uma igreja, uma instituição religiosa, porque ele se veste com algumas roupas, porque a mulher deixou o cabelo crescer, porque o homem está usando terno. Você é cristão porque você pratica, você é seguidor do Cristo, como o apóstolo Paulo bem fala, né? E porque a gente pratica a palavra de Deus. É muito bom, né? Eu falo por mim, né? Eu gosto de ter, se eu pudesse ter uma casa melhor, eu teria, se eu pudesse ter um carro melhor, eu teria, se eu pudesse ter uns relógios, né? Esse relógio pudesse ter um relógio, né? Então, mas isso não pode tomar conta do meu coração, fazer com que eu fique só almejando isso. São coisas legais, pertences, mas que são supérfluos, efêmeros, né? A gente não é definido, como o texto falou ali, porque senão a gente trazia, né? A gente já vinha com os nossos bens e a gente levava, né? Eu não estudei a fundo isso daí, aquilo que eu não estudo, não gosto de falar como ensinamento, mas eu já ouvi bastante que os faraós do Egito, eles tinham, né, aquele sarcófago lá, né, a tumba deles, e do lado da tumba tinha todo o aparato, né, ouro, joias preciosas, né, porque eles tinham certeza, na visão de mundo lá dos egípcios, na religião egípcia, eles levavam tudo aquilo que eles adquiriam aqui lá para o lugar que eles iam, né, para a quarta dimensão, para o mundo espiritual deles lá. Então, eles tinham esse ensinamento, mas o cristão não. A Bíblia fala que os homens, lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, aos homens está ordenado nascerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, o cristão tem a promessa de ser salvo na pessoa de Jesus, né? A Bíblia traz condenação sobre toda a raça, né? A raça está condenada, foi condenada pelo Criador. Então, a salvação, a remissão dos nossos pecados e a vida eterna está na pessoa de Cristo. Então, nós acreditamos nisso. Por isso que nós não devemos se apegar com nada, né? Porque Deus o profeta Ageu falou que Deus é dono do ouro e da prata. Nós, como cristãos, sabemos, como está escrito em Gênesis, que Deus é criador de tudo, né? De tudo que há no cosmos, na vida, no planeta Terra, principalmente, né? Se existe riqueza aqui no planeta Terra, tudo provém desse Criador todo-poderoso. Então, nós vemos, né, a história de José do Egito, um homem que por onde passou sabia disso, né? Tinha esse entendimento que aonde ele tivesse, ele tem que procurar ser um ser humano bom, diante de luta, de adversidade, de crise. Todo mundo sabe que José passou, né, por perseguição, foi vendido, foi parar na cadeia. Mas em todo o contexto que José teve, ele sempre agiu de maneira coerente
e consistente. Estava, né, assim, estava no auge, estava bem na casa de Potifar, foi parar na cadeia, mas na casa de Potifar estava agindo de maneira coerente, sendo um bom mordomo, administrando bem a casa. Foi para a cadeia, estava agindo coerente, né, sendo uma pessoa bacana, legal com todo mundo ali, administrando até a cadeia. Então nós temos que pegar esse exemplo de José, trazer para as nossas vidas e ver que se algo acontecer na minha vida, na sua vida, vai ser exaltação vindo da parte de Deus. Agora, eu, por causa daquilo que eu consegui conquistar, entre aspas, alguma coisa, uma casa, um carro, né, uma faculdade, então eu não sou melhor que ninguém, isso não me define. O que me define é meu caráter, a minha índole, é isso que me define. Como bem o exemplo de José, eu citei, teve um caráter, teve um exemplo bom em qualquer contexto que ele estava. E assim tem que ser nós. A palavra de Deus fala que Deus, nós somos assistidos, os anjos nos assistem. O mundo espiritual assiste a nossa vida, a nossa trajetória. Daí a gente procura ter uma índole pautada na prática daquilo que Cristo ensinou através da sua palavra. Então eu estou encerrando, né, essa reflexão, que você possa refletir nesse texto aí, que você não venha se apegar, né? As pessoas se apegam tanto, né? Tá que Paulo falou lá em 1 Timóteo 6,10, que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E a gente vê a sociedade, a humanidade se degradando, se matando, fazendo tanta coisa por causa de pertences, de coisas, né? Coisas supérfluas, efêmeras, que não nos definem. Não nos define qualquer coisa que a gente tenha, tem uma chácara, uma casa na praia, uma empresa, qualquer coisa. Então é muito bom, é legal a gente saber administrar e usufruir disso, mas não nos torna ser humano melhor que ninguém na face dessa terra. Então o livro de Eclesiastes aqui, o Salomão, ele deixou bem claro para mim e para você meditar nesse texto, né, de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 15. Como sair nu do ventre da sua mãe, como saiu nu do ventre da sua mãe, assim também se irá. O homem sai nu do ventre da sua mãe, e como vem, assim vai. Vamos melhorar, vamos procurar ser gente legal, bacana, mesmo às vezes tem pessoas que não gostam da gente. O ser humano é livre para gostar e para não gostar. A gente tem que aprender isso e também procurar entender. Tem coisas que parece que a gente não consegue entender, né? A gente olha para o sistema religioso, né? As pessoas falando uma coisa e fazendo outra, né? A doutora Ana Beatriz fala, eu gosto muito, e uma realidade. Jesus falou, pelo fruto se conhece a árvore. Então a gente tem que prestar muito mais atenção no que as pessoas fazem do que no que elas falam. É muito bom falar, eu sou pedagogo cristão, sou palestrante, gosto de falar, gosto de ensinar, trazer ensinamento novo dentro de ciência, dentro de filosofia, dentro de teologia, mas aquilo que eu pratico é muito mais importante do que aquilo que eu falo, porque o que eu pratico me diz quem eu sou, meu caráter, minha pessoa, minha índole. Às vezes o que eu estou falando pode ser uma ficção, pode ser uma história, pode ser uma lenda, pode ser um conto, e, né, então isso daí é uma realidade em nossas vidas. Então vamos parar, vamos pensar, gente, né? Infelizmente, na sociedade o homem vale quanto pesa, né? O cara tá lá, chega, tá numa roda de amigo, chega um fulano dirigindo uma Ferrari, todo mundo, um paparico, nem sabe ali, aí o cara é perverso, maligno, ruim. Quanta gente ruim aí, né? Só porque tem um carro, o cara não, né? O carro não define ele, aliás, vai mostrar até, né, quem ele é. Se ele é humilde para ter um bem material, ou aquele bem material vai transformar ele numa pessoa pior ainda. Então vamos meditar, vamos refletir, vamos tomar cafezinho, né? O cafezinho com Noronha, que está aí toda quarta e todo domingo nas redes sociais para trazer uma palavra de edificação para a sua vida. Que Deus abençoe grandemente você, a sua casa e a sua família. Ó. Beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe.